Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e neste vídeo vamos resolver o exercício número 22 e o mesmo diz o seguinte: determinar o campo de existência das seguintes funções, sendo as funções dadas de 1 até 10. Portanto, este é o quarto top 10 de exercícios sobre campo de existência ou domínio de funções a ser resolvido aqui no nosso canal. E no caso de dúvida, vocês podem recorrer aos 3 tops 10 que nós já resolvemos e vou deixar como primeiro comentário deste vídeo para vocês poderem assistir e comentarem. Portanto, deixem algumas sugestões ou alguns comentários, no caso de dúvida. Então, sem mais demora, vamos começar por resolver o exercício número 1. No exercício número 1, nos foi dada uma função trigonométrica do tipo tangente, isto é, y igual a tangente de x sobre 4. Então, para achar o domínio desta função tangente, cujo argumento é igual a x sobre 4, inicialmente vamos aplicar o conceito de tangente de alfa. Portanto, o conceito desta função trigonométrica do tipo tangente de alfa. Tangente de alfa é igual a seno de alfa que divide por cosseno de alfa. Já sabemos que o domínio da função seno, não é? Nesse contexto de x ou de alfa, é todo real. Mas no denominador nós temos uma restrição. Se o cosseno de alfa for igual a zero, aí teríamos que seno de alfa dividindo por zero vai dar infinito. Portanto, estará indefinido. Então, nós devemos excluir esses valores que farão com que o cosseno seja igual a zero. Daí que, para determinarmos o domínio de uma função trigonométrica do tipo tangente, nós devemos aplicar o conceito de domínio de uma função racional fracionária. Isto é, g de x que divide por h de x, se quisermos achar o domínio desta função fracionária, fizemos que o denominador, que é a função h de x, tem que ser diferente de zero. Ou seja, domínio da função f é igual a x pertencente a r, tal que h de x tem que ser diferente de zero. Vamos excluir todos os valores que farão com que h de x seja igual a zero. Daí que aplico a definição da tangente, nesse contexto tangente de x que divide por 4, é igual a seno de x que divide por 4, tudo isso que divide por cosseno de x que divide por 4. Então, tenho que fazer com que o denominador seja diferente de zero, então isso implica que o cosseno de x que divide por 4 tem que ser diferente de zero. Então, como é que nós vamos achar a solução? Atenção que isto aqui não é uma equação, senão nós temos aqui cosseno de x sobre 4 diferente de zero. Então, inicialmente, transformo isto numa equação do tipo cosseno de x sobre 4 igual a zero. Depois, resolvo esta equação trigonométrica do tipo cosseno, encontro o conjunto de soluções e depois excluo este conjunto de solução. Aí teria então o domínio desta função trigonométrica tangente de x sobre 4. Então vocês podem recordar diretamente, não é, a solução para uma equação trigonométrica do tipo cosseno de alfa igual a zero. Já sabemos que alfa é igual a π meio mais kπ, para k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Mas aqui nós não temos alfa, senão x sobre 4. E vocês substituiriam muito rapidamente alfa por x sobre 4. Mas vamos no círculo trigonométrico. Mais uma vez vou demonstrar como é que nós podemos encontrar a solução desta equação trigonométrica do tipo cosseno de alfa igual a zero. Portanto, vou no círculo trigonométrico. Já sabemos que o círculo trigonométrico sai de zero, π meio, π, 3π meio e 2π. Vamos lá. Onde é que o cosseno é igual a zero? Em que valores o cosseno é igual a zero? Já sabemos que o cosseno, portanto, no círculo trigonométrico, é a projeção de um certo valor no círculo trigonométrico no eixo dos x. Portanto, aqui nós temos aqui uma relação entre valores em graus ou em radianos com os valores, não é, normais, com os números normais. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isto é no sistema cartesiano, portanto, ou x, y. Né? Então, nós projetamos um certo valor do círculo trigonométrico em graus ou em radianos, portanto, no eixo de coordenadas. A projeção no eixo dos x é o cosseno e a projeção no eixo dos y é o seno.
Então, nós temos aqui o zero. Zero está no centro, tá? Mas aqui nós temos que projetar este valor, não é, no eixo dos y. Então, se projetarmos este valor no eixo dos y, vamos ver que cairíamos aqui ou aqui. Ou seja, o cosseno de π meio é igual a zero. O cosseno de 3π meio também é igual a zero. Mas como este é um círculo trigonométrico, nós temos que ter em conta o número de volta. Então, nós se estivermos aqui, π meio, dermos uma volta completa, vamos cair aqui, não é? Mas já não será π meio. Mas só que vocês veem aqui um detalhe muito importante, tá? Vocês veem aqui um detalhe muito importante, é que nós não devemos dar uma volta completa, porque se dermos uma volta completa, nós vamos passar este valor, tá? Que é o 3π meio ou menos π meio. Então nós temos que dar uma meia volta, tá? Temos que dar uma meia volta, que corresponde a π. Este arco aqui corresponde a π. Então, se dermos meia volta, vamos cair aqui, meia volta, vamos cair aqui, meia volta, vamos cair aqui, e assim sucessivamente. O que é que nós estamos portanto, a observar? Nós temos aqui um padrão. O padrão é que a cada meia volta completa no círculo trigonométrico, nós cairemos aqui ou aqui. E são esses locais onde o cosseno é igual a zero. Portanto, no eixo portanto, dos y, tá? Se projetarmos este valor no eixo dos y, nós teríamos que o cosseno é igual a zero. Daí que vamos pegar no ângulo base, que é π meio. Portanto, inicialmente, vamos lá, o argumento, não é? X sobre 4. Tem que ser diferente, vou diretamente substituir a igualdade pela diferença, tá? Pelo sinal de diferença. De quem? Do ângulo base, que é π meio, mais o padrão que eu estou a observar. Quer dizer que a cada meia volta eu cairia aqui ou aqui. Então, mais π, que multiplica pelo número de volta, não é? Para todo e qualquer n, tanto nesse contexto mais πn, para n pertencente a z. Depois multiplico toda essa expressão por 4 e obtenho que x é diferente de 2π mais 4πn para n pertencente a z. Assim encontrei então o domínio, portanto, da função trigonométrica inicial. Nesse contexto, encontrei, não é? Inicialmente a solução desta equação, depois excluí esses valores, porque são valores que farão com que o cosseno seja igual a zero, e se o cosseno for igual a zero, teria que esta função toda estaria indefinida. Daí que diria que o domínio da função dada, nesse número 1, é igual a x pertencente a r, tal que x é diferente de 2π mais 4πn, para n pertencente a z. Assim resolvemos o exercício número 1. Em diante, vamos resolver o exercício número 2. No exercício número 2, nos foi dada uma função fracionária, portanto, ela é fracionária no seu todo, em que no numerador nós temos uma função irracional, e no denominador uma função racional, portanto, nesse contexto polinomial. Mas no seu todo, se tivermos que classificá-la, é uma função fracionária. Temos aqui uma fração. Então, como é que nós vamos determinar o domínio desta função? Vamos recordar dois conceitos. O conceito de domínio de uma função irracional e o conceito de domínio de uma função fracionária. Então, raiz enésima de f de x, o domínio desta função irracional vai depender do índice do radical. Como já sabemos que o índice do radical aqui é subentendido, é 2, então estamos no segundo caso. O que é que nós vamos fazer para determinar o domínio desta função? Fizemos que o radicando, que é essa expressão que está dentro do radical, tem que ser maior ou igual a zero. Portanto, esta será a solução 1. E a solução 2, vamos, portanto, dizer que o denominador nunca pode ser igual a zero. Portanto, se nós temos aqui uma função fracionária no seu todo, então fizemos que a função do denominador tem que ser diferente de zero. Ou seja, o domínio será igual a x pertencente a r, tal que g de x tem que ser diferente de zero. Esta será a solução 2, teria duas soluções e para achar a solução geral, tenho que fazer o quê? Interseção. Aqui teria um conjunto de valores e aqui também teria um outro conjunto de valores. Então, onde eles se encontram será a solução, portanto, geral. E esta solução geral será o domínio desta função. Então, muito rapidamente, vamos começar por resolver o exercício. Dizer que o radicando, a expressão do radical tem que ser maior ou igual a zero.
e a expressão do denominador tem que ser diferente de zero. Aqui vou isolar x e o mesmo aqui também vou isolar x. Aqui nós temos uma equação quadrática, vocês podem utilizar a fórmula de Bhaskara, né? Aqui não vou demonstrar esta fórmula, vocês podem recordar isto aí em casa, no rascunho. Então aqui eu vou representar simplesmente o valor. Então aqui teria que x será maior ou igual a menos 3 e x1, x2 será diferente de menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 37, que divide por 2. Vocês demonstram em casa porque que eu encontrei esses valores, tá? Aqui nós temos o valor de B, né? Aqui temos o valor de C, aqui nós temos o valor de A. Então, utilizem a fórmula resolvente, tá? Primeiramente acham delta, depois representam aí naquela fórmula de Bhaskara, x1, x2 será igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4AC, que divide por 2A. Vocês cairiam aqui. E depois escrevem aí nos comentários se vocês chegaram nesta portanto, resposta, tá? Nesses valores. Então, encontrei esses valores. Portanto, nós já sabemos que quando nós estamos a resolver uma inequação, nós precisamos isolar o valor de x, transformamos numa equação, encontramos os valores de x e depois representamos numa reta real. A reta real vai nos permitir encontrar, portanto, sinais e intervalos que correspondem com a nossa desigualdade, tá? Nesse contexto estou a falar do método de intervalos. Vocês poderiam representar numa tabela, utilizando o método da tabela, e encontrariam também os mesmos resultados. Então, vou utilizar o método de intervalos. Portanto, vamos lá representar esses valores numa reta real que sai de menos infinito a mais infinito. Começo a representar o valor menor. O menor valor, tanto é o menos 3 menos a raiz quadrada de 37 que divide por 2. Depois vem o menos 3 e por fim menos 3 mais a raiz quadrada de 37 que divide por 2. Em diante, não vou escolher valores de intervalos. Por quê? Porque aqui eu não tenho desigualdade do tipo maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Senão eu tenho diferente. Então praticamente isto já é um passaporte. Tá? Isto é uma ideia, não é, que vai me facilitar. Já sei que são todos os valores pertencentes a R, excepto esses dois valores. Então, por isso é que eu vou representar isso em círculo. Dizer que este círculo aberto significa que esses valores não fazem parte. E o círculo fechado significa que faz parte. Quer dizer que o menos 3, o intervalo é maior ou igual, então é fechado neste valor. Depois, vou representar em função desta desigualdade, maior ou igual, devemos escolher a parte positiva, quer dizer que sai do valor até mais infinito, mas este valor faz parte. E diferente são todos os valores do conjunto dos números reais, excepto esses dois valores. E nós temos aqui duas soluções, a primeira solução e a segunda solução, representada sob forma de cores. Então, são duas cores. O que é isso de interseção? Interseção é esse conjunto de valores onde essas duas cores se encontram. A partir de que ponto e até que ponto essas duas cores se encontram? A partir de menos 3, não é? Até este valor que eu tenho que excluir, não é? Porque o intervalo aqui é aberto, e deste valor até mais infinito. Então, esta será a solução. Daí que poderia dizer que o domínio desta função é igual intervalo fechado em menos 3 até menos 3 mais a raiz quadrada de 37 que divide por 2, aberto, união, intervalo aberto de menos 3 mais a raiz quadrada de 37 que divide por 2, até mais infinito, intervalo aberto. Portanto, menos infinito e mais infinito, o intervalo é sempre aberto. Então, encontramos o domínio desta função indicada no exercício número 2. Assim, resolvemos o exercício número 2. Vamos para o exercício número 3. No exercício número 3, nos foi dada mais uma vez uma função irracional do tipo y igual a raiz quadrada de 1 que divide pelo módulo de x menos 1 menos 4x. Vamos aplicar mais uma vez o conceito de uma função, de domínio de uma função irracional, do tipo raiz enésima de f de x. Já sabemos que o índice do radical é subentendido, é 2, então estamos no segundo caso. Então não vou repetir, porque está visível, não é? Estamos no segundo caso, que diz que o domínio tem que ser igual a x pertencente a R, tal que o radicando tem que ser maior ou igual a 0.
Tá? Sempre que o índice do radical for par, estamos no segundo caso. Se for ímpar, estamos no primeiro caso. Então, isso que eu vou fazer, mas aqui existe um truque. O truque vai consistir no seguinte: já sabemos que o denominador nunca pode ser igual a zero. Então, ao invés de representarmos maior ou igual, temos que representar sempre, portanto, ou diferente ou maior. Mas eu normalmente represento o maior para me facilitar depois com a utilização do método de intervalos. Portanto, escolher intervalos e, nesse contexto, a parte correspondente, tá? Escolher os intervalos que satisfarão, nesse contexto, a minha desigualdade. Por isso é que eu represento sempre ou maior ou menor, mas vocês poderiam representar diferente, tá? Dizer que essa expressão do denominador é diferente de zero, depois só que tem que ter aí um truque, não é? Uma visão ampla para depois escolherem os intervalos, os valores que indefinem esta função. Já sei que 1 é maior que 0, então não preciso de representar isso. Então simplesmente vou pegar nesta expressão do denominador e dizer que é maior que 0. Mais uma vez, vocês podem dizer que é diferente, tá? Ao vosso critério. Então vou dizer que a expressão do denominador, módulo de x menos 1 menos 4x, é maior que 0. Em diante, eu tenho aqui uma expressão modular. Já sabemos que módulo de x é igual a x se x for maior ou igual a 0 e menos x se x for menor que 0. Resumidamente, módulo de x é igual a mais ou menos x. É isso que eu vou fazer aqui. Sempre módulo de uma expressão admite dois sinais. Então, vou representar essa expressão multiplicando por estes dois sinais, mais ou menos. Portanto, x menos 1 menos 4x maior que 0. Aqui eu vou cair em duas inequações. Porque aqui eu tenho dois sinais. Inicialmente, vou escolher a parte positiva. Escolhendo a parte positiva, teria x menos 1 menos 4x maior que 0. Então, x menos 4x daria menos 3x menos 1 maior que 0. E escolhendo a parte negativa, teria menos x menos 4x daria menos 5x. Menos 1 vezes menos 1 daria mais 1 maior que 0. Então, caí nessas duas inequações. O que é que eu vou fazer? É muito simples, meus caros. Mais uma vez, ao resolver uma inequação, vocês podem inicialmente transformá-la numa equação, encontrar os valores, depois voltarem a substituir a desigualdade, representarem esses valores numa reta real e escolherem, portanto, em função da desigualdade, o sentido. Tá? Então, estou a falar do método de intervalos. Então, vou isolar inicialmente os valores de x. Aqui, teria que multiplicar por menos 1, invertendo o sentido da nossa inequação, maior passa para menor e vice-versa. Então, x seria, nesse contexto, menor que menos 1 terço. E aqui, idem, tanto x menor que 1 quinto. Multiplicaria por menos 1, invertendo o sinal ou sentido, não é, nesse contexto da nossa inequação. Então, encontrei este conjunto, esses conjuntos de valores, portanto, são este conjunto e este conjunto, não é? Mas como eu fiz referência, é igual a 0 para encontrar esses valores, depois voltar a substituir o sentido da nossa inequação, nesse contexto, a desigualdade, representando uma reta real que sai de menos infinito a mais infinito. Represento sempre, inicialmente, nesse contexto, o primeiro valor, que é o menor valor, e depois o maior valor. Represento o menor valor e depois o maior valor. Em diante, vou escolher valores desses intervalos, tá? E substituir na minha inequação inicial. Vou aplicar este truque praticamente rápido, simples, e que vai me facilitar então encontrar a solução desta inequação. Em contrapartida ao domínio desta função. Então, vou escolher valores desses intervalos. Menos 1 terço, isso é menos 0,3333. Então, o menos 1 é maior, né, em módulo, mas é menor em sinal. Tá? Então, menos 1 é menor que menos 0,333. Depois, 0 e 1. Pego nesses valores, substituo nesta equação para avaliar o sinal. Se eu representar aqui o menos 1, teria módulo de menos 2 vai dar 2. Aqui menos 1 daria mais 4. Quer dizer que 2 mais 4, 6. Então, teria positivo. Se eu representasse o 0, também teria positivo. E representando 1, teria negativo. A desigualdade,
não é? O sentido da nossa inequação diz que é maior. Maior, temos que escolher que parte? Temos que escolher a parte positiva. Então, escolho toda esta parte positiva, que sai de menos infinito a 1/5, até 1/5. E o menos 1/3, por que, que o menos 1/3 faz parte? É só vocês substituírem. Se vocês pegarem no menos 1/3 e substituírem aqui, verão que menos 1/3 satisfaz. Então, é domínio, tá? Então, menos 1/3, menos 1, isso vai dar menos 4 terço, não é? E o módulo deste valor vai dar positivo. Aqui teria mais, não é? 4 terços. Nesse contexto, isso vai dar mais, portanto, 8 terços. Não é? Então, é um valor positivo. E a raiz quadrada de um valor positivo existe. Daí que o domínio desta função indicada no exercício número 3 é igual ao intervalo aberto de menos infinito até 1/5. Tá? Intervalo aberto. Aberto à esquerda e aberto à direita. Portanto, esses valores não fazem parte, mas os valores dentro deste intervalo fazem parte. Então, encontramos assim o domínio da função indicada no exercício número 3. Assim, resolvemos o exercício número 3 e vamos para o exercício número 4. No exercício número 4, nos foi dada mais uma vez uma função irracional do tipo y igual a raiz quarta de log de x4 que divide por 2 menos x. Portanto, esta é uma fração mista. Fração mista da fração que vocês devem inicialmente multiplicar este valor com este, o resultado somar com o numerador e, por fim, dividir pelo denominador. Então, este é o conceito de fração mista. Então, nós temos aqui uma função irracional logarítmica. Tá? Ela é irracional no seu todo, como o radicando é um logaritmo, então podemos classificá-la como sendo uma função irracional logarítmica. Então, como é que nós vamos achar o domínio desta função irracional logarítmica? Se vocês quiserem assim classificá-la, né? Ou simplesmente função irracional. Vamos aplicar o conceito, tanto dois conceitos, tá? Inicialmente o conceito de uma função de domínio de uma função irracional, do tipo raiz enésima de f de x. Já sabemos que o índice é 4, 4 é um número par, então estamos no segundo caso. Farei que a expressão do radicando, que está dentro da raiz, tem que ser maior ou igual a zero. E, por ser um logaritmo, eu tenho que aplicar a condição de existência do logaritmo. Portanto, aplico a condição de existência do logaritmo. O que eu faço? Faço que o logaritmo não é de f de x. Portanto, se eu quiser achar o domínio dessa função, inicialmente o logaritmano tem que ser maior que zero, a base tem que ser maior que zero e a base tem que ser diferente de 1. Então, essas são as condições de existência de um certo logaritmo. Como a base é subentendida, é 10, 10 é maior que zero e é diferente de 1. Então, resta simplesmente uma das condições, que é, tanto nesse contexto, fazendo que o logaritmando tem que ser maior que zero. Então, são esses dois conceitos. Aqui acharei a solução 1, solução 2, depois vou achar a interseção dessas duas soluções e assim teria, nesse contexto, a solução geral e essa solução seria, então, o domínio desta função. Então, este é o mecanismo. Faço inicialmente que o radicando tem que ser maior ou igual a zero e o logaritmando tem que ser maior que zero. Portanto, log de x4 que divide por 2 menos x é maior ou igual a zero e x4 que divide por 2 menos x é maior que zero. Essas são frações mistas. Portanto, uma fração mista é aquela que envolve três operações matemáticas. Então, multiplico, somo e divido. Então, isso que eu vou fazer no próximo passo. Mas aqui, para resolver esta equação logarítmica, não é? Uma vez que na base nós temos aqui um número subentendido, eu já retirei a condição de existência do logaritmando, então já não preciso repetir. Porque se nós tivéssemos que resolver simplesmente essa inequação logarítmica, eu tinha que retirar mais uma vez a condição de existência. Tá? Mas como eu já retirei, então não preciso repetir. Então, x vezes 2 menos x mais 4 que divide por 2 menos x, isto é igual a 4 mais 2x menos x ao quadrado, que divide por 2 menos x, maior ou igual a 1. Atenção que este 1 é igual a 10 expoente zero, tá? Porque sempre que nós tivermos que resolver uma equação logarítmica, não é? Fizemos que a base tem que ser elevada ao valor do logaritmo.
Tá? O valor que está à direita. Nesse contexto é zero. Então 10 expoente zero é igual a 1. Todo valor, todo número, todo e qualquer número em matemática elevado a zero é igual a 1. Esta é uma propriedade de potenciação. E aqui é só, portanto, achar esta fração mista. 4 mais 2x menos x ao quadrado que divide por 2 menos x, maior que zero. Vocês podem, tanto aqui a simplificar, vocês podem no rascunho representar todos esses passos, tá? E no caso de dúvida, escrevam aí nos comentários. Então, caí nessas duas inequações e em diante vou resolver essas mesmas inequações. 4 mais 2x menos x ao quadrado menos 2 mais x que divide por 2 menos x, maior ou igual a zero. E 4 mais 2x menos x ao quadrado que divide por 2 menos x maior que zero. Aqui vou efetuar a expressão nesse contexto 2x mais x é igual a 3x e 4 menos 2 é igual a 2. Então, cairia, portanto, nessas duas inequações, portanto, do quociente. Para solucionar essas duas inequações do quociente, vocês podem utilizar o método da tabela ou o método de intervalos. Mas aqui, neste vídeo, vou utilizar o método de intervalos. Vocês em casa utilizem o método da tabela e depois comparem os resultados. Então vou, portanto, dizer, não é, que o numerador tem que ser maior ou igual a zero. Portanto, o numerador sempre vai admitir o sentido da nossa inequação, mas o denominador nunca. O denominador não pode ser zero, tá? Salvo se ele for maior, né? Salvo se ele for maior ou menor. Mas vocês também podem considerar como sendo diferente de zero, mas depois tem que ter muita atenção, não é? Portanto, ao escolher a parte, porque o sinal de diferente, ele tanto vai para a esquerda como para a direita. Portanto, x diferente de 2, quer dizer que ele sai de menos infinito a 2, aberto, não é? União de 2 a mais infinito. Então, a diferença, tanto para a esquerda como para a direita, ele vai. Então é isso, meus caros. Aqui faço a mesma coisa, x ao quadrado menos 2x menos 4 maior que zero, x menos 2 maior que zero, ou diferente de zero, como vocês quiserem. E encontrarei, então, portanto, os seguintes valores, ou se considerarem os conjuntos de valores. Então, aqui é a primeira inequação. Portanto, estou primeiramente a solucionar a primeira inequação. Encontrei esses valores, vou representar esses valores numa reta real, que sai de menos infinito a mais infinito. Portanto, estou aqui a simplificar os passos. Já resolvi exercícios semelhantes, então vocês podem encontrar no canal, se calhar, detalhe melhor, tá? Mas no caso de dúvida, escreva aí nos comentários. Então, represento o menor valor. O menor valor é 3 menos a raiz quadrada de 17, que divide por 2. Depois vem o 2 e, por fim, o 3 mais a raiz quadrada de 17, que divide por 2. Esses valores, tanto são raízes, não é? São raízes, portanto, desta equação quadrática. Já expliquei como é que vocês podem encontrar a solução de uma equação quadrática. Tá? Existem diversos métodos. Então, depois de encontrado esses valores, vou, portanto, escolher valores desses intervalos. Substituo nesta primeira inequação para avaliar o sinal. Se eu substituir aqui menos 1, eu teria negativo. Portanto, menos 1 ao quadrado 1. Menos 1 vezes menos 3 vai dar mais 3. Então, aqui eu teria 1 mais 3, 4. 4 menos 2, 2. Aqui eu teria, portanto, menos 3. Então, positivo que divide por negativo vai dar negativo. Se eu substituir o 0, teria positivo. O 3 teria negativo e o 4 teria positivo. E agora, depois de sabido o sinal, né, ou de sabido os sinais, portanto, vou escolher a parte que vai indicar um certo sinal. Maior ou igual, sempre devemos escolher a parte positiva. Portanto, o sentido da nossa inequação é maior ou igual, então temos que escolher a parte positiva. Então, digo que a solução 1 encontra-se aqui. De 3 menos a raiz quadrada de 17, que divide por 2, até 2. Atenção que este valor é fechado, o intervalo aqui é fechado, aqui o intervalo é aberto, porque x é maior que 2. União de 3 mais a raiz quadrada de 17, que divide por 2, fechado, até mais infinito, intervalo aberto. Então, encontrei a solução 1. Portanto, nesse contexto será o domínio 1. Domínio 1 é igual
Portanto, o intervalo fechado à esquerda, de 3 menos a raiz quadrada de 17 que divide por 2 até 2 aberto à direita, união de 3 mais a raiz quadrada de 17 que divide por 2 até mais infinito, aberto à direita e fechado à esquerda. Este é o domínio 1, portanto, a solução da primeira inequação do quociente, e em diante vou solucionar, portanto, a segunda inequação do quociente. Faço a mesma coisa e encontro os valores. x1, 2 será maior que 1 mais ou menos a raiz quadrada de 5 e x maior que 2. Vou intersetar essas soluções numa reta real, utilizando o método de intervalos. Sai de menos infinito a mais infinito. Começo por representar o menor valor, 1 menos a raiz quadrada de 5, e assim sucessivamente, de acordo tanto com a ordem numérica, tá? Indicada nesse contexto também, nesse contexto na reta real. Depois, vou escolher mais uma vez valores desses intervalos. Este é o método de intervalos, um método muito simples e rápido. Depois substituir na inequação inicial para avaliar o sinal. Substituindo aqui o menos 2, teria negativo, 0 positivo, 3 negativo e o 4 positivo. O sentido da nossa inequação é maior. Maior temos que escolher a parte positiva. Então vou escolher a parte positiva. Nesse contexto, o domínio 2 será igual ao intervalo aberto, 1 menos a raiz quadrada de 5 até 2, união de 1 mais a raiz quadrada de 5 até mais infinito. Então encontrei dois domínios, domínio 1, domínio 2, e o que me interessa é o domínio, portanto, final. O domínio final é igual ao domínio 1 que interseta o domínio 2. Ou seja, em termos de conjuntos, temos que ver os valores que se encontram no domínio 1 e serão iguais aos valores que se encontram no domínio 2. Portanto, nós temos aqui o domínio 1, domínio 2. Os valores em que esses dois domínios se encontrarem, isso é que eu chamo de interseção. Portanto, os mesmos valores que se encontram aqui, se forem iguais aos mesmos valores que se encontram aqui, então isto é interseção. Tá? Então, o domínio final será igual ao domínio 1 que interseta o domínio 2. Este é o truque que eu aplico para encontrar o domínio da função inicial. Então, vou representar essas soluções, esses dois domínios nesse contexto, tá? Esses dois domínios numa reta real e depois avaliar, então, onde esses dois domínios se encontram. Vamos lá representar esses valores. Nós temos aqui o menor valor, 1 menos a raiz quadrada de 5, depois 3 menos a raiz quadrada de 17 que divide por 2, depois 2, 1 mais a raiz quadrada de 5 e por fim 3 mais a raiz quadrada de 17 que divide por 2. Já não é necessário escolher valores, tá? Porque já temos aqui, não é, a indicação. Então, inicialmente, nós temos o domínio 1, que vai sair deste valor até 2 e, portanto, união deste valor a mais infinito. Então, eu estou aqui a representar sob forma de cores para vocês compreenderem. O domínio 1 está representado por essa cor aqui verde alface. E eu represento aqui o que diz, não é? O domínio 1. Ele diz que ele sai deste valor até este, união deste valor até este. Depois, o domínio 2 está representado por esta cor aqui azul, que sai de 1 menos a raiz quadrada de 5 até 2, união de 1 mais a raiz quadrada de 5 até mais infinito. O que é isso de interseção? De acordo com esse sistema de cores, a interseção é onde, portanto, essas três cores se encontram. Tá? Eu represento esta cor laranja, que é a cor que vai representar o domínio da função. Ele está a indicar onde essas duas cores se encontram, não é? Eu vou representar pela cor laranja, vai indicar a interseção, portanto, desses dois domínios. E, por consequência, está a indicar o domínio final. Tá? Então, representei sob forma de um sistema de cores, o domínio 1, domínio 2 e o domínio final. Então, onde é que nós temos aqui três cores? Onde é que nós temos a cor verde, azul e laranja? Nós temos essas cores no intervalo fechado nesse contexto
de 3 menos a raiz quadrada de 17 que divide por 2 até 2 aberto, união deste valor até mais infinito. Tá? Então, nós temos aqui o domínio desta função. Então, podemos dizer que o domínio da função dada é igual a 3 menos a raiz quadrada de 17 que divide por 2 até 2, fechado à esquerda, aberto à direita, união de 3 mais a raiz quadrada de 17 que divide por 2 até mais infinito, fechado à esquerda e aberto à direita. Então, encontramos o domínio da função indicada no exercício número 4. Em diante, vamos resolver esse número 5. Nesse número 5, nos foi dada mais uma vez uma função irracional do tipo y igual a raiz quadrada de x menos 4, que divide por x ao quadrado menos 4. Então, vamos aplicar o mesmo conceito de domínio de uma função irracional. O índice do radical é par, 2 subentendido, não é? Então, estamos no segundo caso. Então, faço que, portanto, x menos 4, que divide por x ao quadrado menos 4, seja maior ou igual a 0. Atenção que x ao quadrado menos 4... Aqui vou decompor o 4, 2 ao quadrado. Então, tenho aqui uma diferença de 2 quadrados. E o desenvolvimento da diferença desses 2 quadrados é igual ao produto dessas duas expressões. Nesse contexto, x menos 2, tudo isso que multiplica por x mais 2. Então, caí numa equação do quociente e vou aplicar o truque do exercício anterior para solucionar esta equação do quociente. Vou utilizar aqui um método de intervalos. Então, teria que sempre o numerador deve ser atribuído à desigualdade de toda a inequação do quociente, mas o denominador não. O denominador ou pode ser maior que zero ou diferente de zero. Então, no exercício anterior, eu considerei maior que zero e neste exercício estou a considerar diferente de zero. Então, vocês têm aqui, não é, duas vertentes. Então, x é maior ou igual a 4 e aqui eu teria x menos 2 diferente de 0 e x mais 2 diferente de 0. Então, teria aqui x seria diferente de mais ou menos 2, tá? Então, pego nesses valores e represento numa reta real, que sai de menos infinito a mais infinito. Tenho o menos 2, 2 e o 4. Tanto o menor valor, menos 2, depois vem o 2 e o 4. Em diante, vou escolher valores desses intervalos para avaliar o sinal. Então, aqui eu tenho menos 3, no intervalo de menos infinito a menos 2 tenho menos 3. Substituindo aqui o menos 3, teria negativo. Substituindo o 0, teria positivo. Substituindo o 3, teria negativo. E substituindo o 5, teria positivo. A nossa equação inicial diz que o sentido é maior ou igual. Maior ou igual, temos que escolher a parte positiva. Então, escolho a parte positiva. Daí que o domínio desta função indicada no exercício número 5 é igual a menos 2 até 2, intervalo aberto, união de 4 a mais infinito, fechado em 4 e aberto em mais infinito. Então, encontramos assim o domínio da função indicada no exercício número 5. Resolvemos esse exercício muito rapidamente. E em diante, vamos resolver esse número 6. No exercício número 6, nos foi dada uma função fracionária do tipo y igual a 4, que divide por seno de x mais 4, que multiplica pelo cosseno de x. Então, para acharmos o domínio desta função fracionária, vamos aplicar o conceito de domínio de uma função fracionária, onde o numerador é um valor a, pertencente ao conjunto dos números reais, e no denominador nós temos uma função g de x. Então, eu faço que a função g de x tem que ser diferente de zero. Então, este é o conceito que eu aplico para achar o domínio desta função fracionária. Então, digo que seno de x mais 4 cosseno de x é diferente de zero. Em diante, vou dividir essa expressão pelo cosseno de x. Portanto, divido essa expressão pelo cosseno de x. Então, teria seno dividido por cosseno é tangente. E cosseno dividido por cosseno é igual a 1. Então, tangente de x mais 4, diferente de zero. Que vou isolar tangente de x. E então, tangente de x é diferente de menos 4. Aqui, para resolver essa expressão, substituiríamos esse sinal de diferente pelo sinal de igualdade. Então, teria tangente de x igual a menos 4. E a solução desta equação trigonométrica, portanto, x seria igual a quem? A menos arctangente de 4 mais πn, para n pertencente ao conjunto dos números inteiros. E depois, voltaria a substituir o sinal de igualdade pelo sinal de diferente.
Ou seja, o domínio desta função é igual a x pertencente a r, tal que x é diferente de menos arctangente de 4 mais πn para n pertencente a z. Então, esse conjunto de valores são os valores que indefiniriam, portanto, esta função. Daí que eu tenho que excluir esse conjunto de valores. No caso de dúvida, vocês podem aí representar no círculo trigonométrico e continuarem a resolver o exercício. Podem escrever aí nos comentários se tiverem aí alguma dúvida. Tentem resolver por um outro método, representem isso no círculo trigonométrico e vocês encontrarão então, nesse contexto, o conjunto de valores que devem ser excluídos. Assim, nesse contexto, o domínio, tá? Desta função. Assim resolvemos esse número 6, vamos ver esse número 7. Nesse número 7, nos foi dada uma função mista, y igual a 2 mais a raiz quadrada de 36 menos x ao quadrado, mais cosseno de x. Então, nós temos aqui uma função mista, uma função irracional, depois temos aqui uma função trigonométrica. Já sabemos que cosseno de x, o domínio da função cosseno de x é todo real. E então, a única restrição vamos encontrar simplesmente no radical. Tá? Daí que vamos aplicar o conceito de domínio de uma função irracional. Simplesmente o conceito de uma função irracional, porque é a função que possui aqui uma certa restrição. Então, digo que 36 menos x ao quadrado será maior ou igual a zero. Em diante, isolo x. Tanto x será maior ou igual a mais ou menos 6. Representa esses valores de uma reta real, que sai de menos infinito a mais infinito. Menos 6 e 6. E em diante, escolho o valor desses intervalos e substituo na equação inicial para avaliar o sinal. Então, menos 7 teria negativo, 0 teria positivo e 7 teria negativo. O sentido da nossa inequação é maior ou igual. Maior ou igual diz que temos que escolher a parte positiva. Então, o domínio desta função é igual ao intervalo fechado de menos 6 a 6. É só vocês substituírem aqui esses valores. Tanto menos 6 e 6 fazem parte. E vocês verão que essa função estará definida neste intervalo. Então, resolvemos assim o exercício número 7 e vamos para o exercício número 8. No exercício número 8, nos foi dada mais uma vez uma função mista, isto é, y igual a 1 sobre x mais a raiz quinta de x que divide por x menos 2, mais o logaritmo de x mais 4. Então, para encontrarmos o domínio desta função mista, temos que aplicar três conceitos. O domínio de uma função fracionária, o domínio de uma função irracional e o domínio de uma função logarítmica. Então, é isso que eu vou fazer. Primeiramente, o domínio de uma função fracionária, né, dizer que o denominador tem que ser diferente de zero. De uma função irracional, temos que olhar no índice do radical. Se o índice do radical for ímpar, é todo real. Se a função não tiver restrição. E se o índice do radical for par, fizemos que o radical tem que ser maior ou igual a zero. Se olharmos neste radical, o índice é ímpar, é 5. E, pela definição, nós diríamos que é todo real, o domínio. Mas não por quê? Porque este conceito é aplicado quando não temos restrição na função f de x, no radicando. Se o radicando tiver uma restrição, já não vamos aplicar este conceito. Tá? Nós passamos deste conceito para um outro conceito. Como nós temos a expressão do radicando uma fração, então vamos aplicar o conceito de domínio de uma função fracionária. Ou seja, vamos lá mais uma vez clarificar aqui, clarear aqui as coisas. Vamos lá. Inicialmente, olho no índice do radical. Se o índice do radical for par, então vamos aplicar a segunda condição. Mas se o índice do radical for ímpar e encontrarmos uma restrição na expressão do radicando, então temos que aplicar o conceito de domínio em função desta restrição. Tá? Como é uma fração, então vamos aplicar o conceito de domínio de uma função fracionária. Para a função logarítmica, eu tenho que aplicar a condição de existência do logaritmo, que diz que a base tem que ser maior que 0 e diferente de 1, e o logaritmando tem que ser maior que 0. Como a base é 10, 10 é maior que 0 e diferente de 1, então simplesmente aplico a condição
que diz que o logaritmo tem que ser maior que zero. Então, isso que eu vou fazer. Esta é a ideia. Digo que x diferente de zero, x menos 2 diferente de zero e x mais 4 maior que zero. Teria, então, portanto, três soluções e a interseção dessas três soluções seria o domínio desta função indicada no exercício número 8. Em diante, digo que x é diferente de zero, x diferente de 2 e x maior que menos 4. Vou numa reta real, represento, portanto, esses valores. Menos 4, 0, 2. E vou simplesmente seguir o que eu tenho. Portanto, eu tenho aqui que x é diferente de 0. Significa que é toda a reta real, excepto 0. X diferente de 2 é toda a reta real, excepto 2. E aqui x é maior que menos 4. Onde é que eles intersetam? Vamos lá, inicialmente. Represento o x diferente de 0. Toda a reta real, excepto 0. Depois, x diferente de 2, toda a reta real, excepto 2. E por fim, x maior que menos 4. Quer dizer que sai de menos 4 até mais infinito. Então, o que é isso de solução? Solução é onde essas três cores se encontram. A cor amarela, azul e verde alface. Elas começam a se encontrar daqui e se encontram até mais infinito. Então, a solução está aqui neste intervalo, neste e neste. Mas só que são intervalos abertos. Porque eu estou aqui a dizer diferente, diferente e maior. Então, digo que o domínio desta função será igual ao intervalo aberto de menos 4 a 0, união de 0 a 2, união de 2 a mais infinito. Tá? É aqui, nesses intervalos, onde essas três cores se encontram. Então, encontramos assim o domínio da função indicado no exercício número 8 e resolvemos assim o exercício número 8. Vamos para o exercício número 9. No exercício número 9, mais uma vez nos foi dada uma função irracional do tipo y igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 3x mais 4, tudo isso que divide por x menos 3. Então, para encontrar o domínio dessa função irracional, vamos mais uma vez aplicar o conceito de domínio para uma função irracional. Por exemplo, se nós tivermos uma função do tipo raiz enésima de f de x, temos que olhar inicialmente no índice do radical. Como o índice do radical aqui é subentendido, é par, então estamos na segunda condição. Quer dizer que vamos fazer que a expressão do radicando, né, tem que ser maior ou igual a zero. Então isso é que eu faço. Digo que x ao quadrado mais 3x mais 4, tudo isso que divide por x menos 3, é maior ou igual a zero. Não é? E em diante digo que o numerador será maior ou igual a zero, mas o denominador simplesmente será maior que zero. Ou vocês também poderiam dizer que o denominador tem que ser diferente de zero. Mas depois aí vocês têm que ter um truque, né, para escolher aí os intervalos, né, o sinal, enfim. Então isso é que eu faço. Em diante tenho aqui uma equação quadrática. Portanto, esta equação quadrática vocês podem utilizar a fórmula de Bhaskara ou um outro método para encontrar as raízes. Então, utilizando a fórmula de Bhaskara, vamos cair na seguinte expressão. x1, x2 será maior ou igual a menos 3 mais ou menos a raiz quadrada de menos 7 que divide por 2. Já sabemos que raiz quadrada de uma expressão negativa não existe. Portanto, no conjunto dos números reais não existem valores de raízes negativas. Portanto, não existem valores de raízes negativas. E, isolando aqui x será maior que 3. Este é o único valor que nós vamos representar na reta real, que sai de menos infinito a mais infinito. E vamos então escolher a parte em função da desigualdade. Maior diz que temos que escolher a parte positiva. Então vai sair deste valor até mais infinito. Então o domínio será igual a 3 até mais infinito. Portanto, o intervalo aberto de 3 até mais infinito também aberto. Este é o domínio da função indicada no exercício número 9. Assim resolvemos o exercício número 9 e por fim vamos em diante resolver o exercício número 10. No exercício número 10 nos foi dada uma função trigonométrica do tipo cosseno, cujo argumento é a raiz quadrada do logaritmo de x. Então, y igual a cosseno, cujo argumento é a raiz quadrada do logaritmo de x. Então, para determinarmos o domínio desta função, já sabemos que a única restrição encontra-se no argumento do cosseno, né, nesta raiz. Então, vamos aplicar o conceito de domínio em função desta restrição. Daí que vamos aplicar o conceito de domínio para uma função irracional e logarítmica. Por quê? Porque nós temos aqui a restrição no radical, mas também temos aqui a restrição no logaritmo.
Então nós temos aqui duas restrições. Daí que vamos aplicar o conceito de domínio para essas duas funções, para a função irracional e para a função logarítmica. É só seguirem aqui a ideia. O índice do radical é par, então estamos na segunda condição, e o logaritmante tem que ser maior que zero, porque a base já é maior que zero, é diferente de 1. Então, o que eu faço, digo que o logaritmo de x será maior ou igual a zero e x maior que zero. Em diante, x será maior ou igual a 1 e x maior que zero. Representa esses valores numa reta real, se é de menos infinito a mais infinito, 0 e 1. Então, vamos lá. Ele aqui está a dizer que x é maior ou igual a 1 e x é maior que 0. Onde é que eles se encontram? Claramente que eles vão se encontrar, não é? Portanto, no intervalo de 1 a mais infinito, tá? Então é aqui onde eles vão se encontrar, porque se x sai de 0 a mais infinito, e depois temos aqui de 1 a mais infinito, né? Só que 1, portanto, faz parte, está dentro, logaritmo de 1 é 0, raiz quadrada de 0 é 0, cosseno de 0 é igual a 1. Então, existe. Então, podemos dizer que o domínio desta função é igual ao intervalo fechado em 1 até mais infinito intervalo aberto. Tanto de 1 até mais infinito, mais intervalo fechado em 1 e aberto em mais infinito. Assim, resolvemos o exercício número 10. Portanto, este foi o quarto top 10 de exercício sobre campo de existência e o domínio de funções a ser resolvido aqui no canal. Já temos, nesse contexto, 4 tops 10 e vocês podem, de certa forma, no caso de dúvida, podem recorrer aos 3 tops 10 que nós publicamos no canal. Eu resolvi esse top 10 de forma trivial, embora alguns exercícios não expliquei detalhadamente, porque já resolvi no canal, em outros tops 10. Vocês podem procurar esses tops 10 e vocês, no caso de dúvida, escreverem nos comentários desses vídeos. Então, como é de habitual no nosso canal, deixamos sempre uma tarefa. Como tarefa, tentem resolver o exercício número 23, isto é, determinar o campo de existência das seguintes funções, sendo as funções dadas de 1 até 10. Esses são exercícios muito interessantes, tentem resolver esses exercícios em casa. No caso de dúvida, espero-te no próximo exercício. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.